a nossa série de mensagens a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do verso 4 ao 6. Série que nós iniciamos na semana passada e foi uma bênção, pelo menos para mim, ser ministrado pelo Espírito Santo a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, do verso 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos adorando o Senhor. E estamos sendo até aqui ministrados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu te peço que o Senhor fale nos nossos corações mais uma vez. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Se há alguma coisa em nós que nos impede de receber a Tua palavra, remova, Senhor, neste momento, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos e corações abertos para receber o que vem do Senhor. Assim que eu te oro, Pai, no nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós já meditamos um pouquinho na semana passada e falamos sobre como a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na fé. Sem ela, nós não podemos, não temos como nos aproximar de Deus e não temos como agradá-lo. Porque a fé é a base, é o fundamento, como já foi falado, do nosso relacionamento com Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos alguns exemplos práticos e vamos começar a meditar em diversos exemplos práticos, extraindo desses exemplos verdades para as nossas vidas, sobre como essa fé se manifesta em relação ao Senhor, se manifesta em relação à forma com que nós vivemos, destacando também que não basta apenas crer, como falamos na semana passada, crer de forma distante na existência de um Deus, mas é necessário viver uma fé que agrade a esse Deus. Não é saber ou achar que Ele existe, mas viver de uma forma que o agrade. Isso já é uma expressão da fé. É como um pai, nós falamos um pouco sobre isso também na escola bíblica dominical. Você que não vem, está perdendo muita coisa em não vir para a escola bíblica. É como um pai que tem o seu filho, o pai deseja, quer que o seu filho confie nas suas palavras, quer que o filho siga as suas orientações, quer que o filho ouça o que ele diz, porque o pai sabe o que é melhor para ele. A criança muitas vezes acha em determinado momento que tem aquela independência, acha que a sua vontade é o que deve prevalecer e quer fazer conforme o que ela acha. Mas aí é onde entra a sabedoria, o discernimento do pai, que sabe que como criança ela não tem a capacidade de decidir o que é melhor para si mesma. Assim, Deus
espera de nós, meus irmãos, uma fé que confie plenamente nele. Como crianças, e como se essas crianças fôssemos nós, que não sabemos como viver, o que fazer, para onde ir, se não formos orientados e guiados por esse Deus que é o nosso Pai. Independente das circunstâncias, a palavra do Senhor nos incentiva a confiar, acreditar neste Pai amoroso, bondoso, que está sempre cuidando de nós. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós vamos meditar em algumas características essenciais dessa fé que agrada a Deus. Aliás, esse é o tema da mensagem, como foi lançado nas redes sociais. Uma fé que agrada a Deus. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto, meus irmãos, é no verso 4, uma fé que adora a Deus sinceramente. O texto diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Abel é o primeiro exemplo nos dado aqui a respeito da fé que agrada a Deus. Ele ofereceu um sacrifício com um coração sincero, enquanto Caim apenas cumpriu um ritual vazio, frio. E aqui eu confesso aos irmãos uma dificuldade que eu mesmo tive ao longo da vida ao ler esse texto. Porque quando eu me deparava, quando eu lia esse texto falando de Caim e Abel, que cada um ofereceu uma oferta e Deus se agradou de um e não se agradou do outro, eu ficava pensando, meu Deus, mas o justo não seria o Senhor dar uma orientação clara? Porque nós funcionamos assim, nós temos a palavra e temos orientação clara para todas as coisas que nós precisamos. Eu ficava pensando, abrindo o coração, não seria o mais correto o Senhor dar uma orientação aos dois e falar, olha, vocês dois precisam oferecer uma oferta com um coração aberto, com um coração entregue. E aí depois disso, se um deles não aceitasse, não fizesse conforme Deus tinha orientado, aí sim ele poderia sofrer a punição. Porém, eu entendi pela palavra do Senhor, através desse texto mesmo, correlacionando com o texto que conta essa história, que o Senhor, Ele conhece melhor do que ninguém nosso coração. O Senhor, Ele conhece melhor do que eu mesmo o meu coração. Então, Deus, como a própria palavra nos ensina, que julga, que discerne todos os nossos pensamentos, tudo que há em nós, ao ver Abel e Caim entregando a sua oferta, Deus sabia que Caim entregou, mas nem querendo. Tem que fazer. Tem que oferecer isso mesmo. Não, vou oferecer só para não passar em branco, tá bom? E aí pega, ele faz de qualquer jeito ali e oferece a Deus. O fato é que, como eu falei, Deus que conhece o coração sabe quando nós estamos oferecendo o que temos de melhor ao Senhor. E Ele sabe quando nós estamos levando o nosso relacionamento com Ele de qualquer jeito. Faz o que dá. Não deu para fazer o melhor. Tudo bem, mas deixa de qualquer jeito. A diferença não estava na expressão da oferta em si. A
Até porque fisicamente, exteriormente, nós podemos nos enganar muito bem. E muitos, ao olhar para nós, podem pensar: nossa, mas quanto empenho! Mas o Senhor, que conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, sabe o quanto nós estamos nos aplicando aos pés dele, o quanto nós estamos nos aplicando à adoração a ele. Abel ofereceu o melhor, porque pela fé, o melhor não foi o físico, mas foi a entrega do seu coração, foi a disposição do seu coração em adorar o Senhor. Por isso, ele foi aceito por Deus. Diante disso, nós podemos nos perguntar: o que nós estamos oferecendo a Deus? O que nós estamos, como nós cantamos, colocando aos pés da cruz? Será que quando o Senhor olha para nós, Ele encontra um coração disposto, engajado, um coração que se empenha em adorar, em glorificar acima de qualquer outra coisa? Ou será que quando o Senhor olha para nós, Ele encontra a mediocridade? Será que quando o Senhor olha para nós, Ele encontra em nós pessoas que dão o resto do tempo? E isso a gente não precisa nem falar de ofertas, de contribuições financeiras, porque isso também é só mais uma expressão de um coração que está realmente engajado ou não. Será que o Senhor encontra em nós corações que dão o resto do tempo, o resto da atenção, o resto do esforço para glorificá-lo? Ou será que, como Abel, encontra em nós um coração entregue à sua vontade, a adoração a Ele? Nós precisamos, meus irmãos, adorar o Senhor com sinceridade, reconhecendo que Ele precisa ter um lugar de primazia no nosso coração, precisa ter o primeiro lugar em nossas vidas. Como o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas, quais coisas? Ele mesmo fala: comida, bebida, vestes, tudo aquilo que a gente precisa para viver. O segundo exemplo que nós encontramos aqui é o exemplo de Enoque, onde o texto nos ensina que Enoque foi tirado desta vida de modo que não experimentou a morte. Enoque aqui, meus irmãos, é citado como alguém que andou com Deus. Assim a palavra do Senhor nos ensina lá em Gênesis 5:24. Ela não nos dá muitas informações a respeito de Enoque. As únicas coisas que talvez a gente saiba é que Enoque andou com Deus, que ele era sacerdote, que ele era rei, e que ele foi arrebatado. E é claro que Abraão ofereceu um sacrifício a Deus por meio de Enoque. São as únicas informações que a gente tem a respeito de Enoque. Mas ele é colocado nessa lista dos heróis da fé porque a palavra afirma que ele andou com Deus. Isso é extraordinário. A própria palavra é reconhecer que esse homem andou com Deus. E aí, se a gente for olhar lá em Gênesis mais uma vez, nós vamos ver que ele andou com Deus, não foi numa inconstância, num pulo de
adoração e depois um vale de sequidão. O texto ainda diz que por 300 anos Enoque andou com o Senhor. E são os 300 anos, já para tirar essa dúvida que sempre surge, são os mesmos 300 anos dos anos que a gente conta. A gente muitas vezes acha tão difícil se dedicar ao Senhor, andar com o Senhor, viver uma vida de santidade durante 80, 90, 100 anos que podemos viver aqui. Esse homem é marcado, é colocado na lista dos heróis da fé, porque por 300 anos ele andou com o Senhor, e o Senhor se agradou de maneira tão preciosa da vida dele, que Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte, foi arrebatado. A vida de Enoque foi marcada por um relacionamento íntimo com o Senhor. A fé de Enoque o levou a buscar a Deus continuamente, não de forma esporádica, não de forma superficial, mas de forma profunda, de forma constante. Alguém certa vez já disse que aquele que anda com Deus chega sempre ao seu destino. Não importa qual seja, não importa o que é passado ao longo do caminho da vida, aquele que anda com o Senhor sempre chega ao seu destino principal, o seu destino final. Através disso a gente pode aprender. Nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da obediência ao Senhor. Busque a Deus com perseverança. Busque o Senhor com constância. Mesmo quando Ele parecer que está em silêncio. Ao longo da vida, às vezes, nós podemos nos deparar com isso. Nós podemos nos deparar com o fato de que nós buscamos a Deus, oramos, clamamos a Ele, e não sentimos, não recebemos, não ouvimos pela fé nada. Porém, a palavra também vai nos ensinar de que nesses momentos a nossa fé também é colocada em teste, para que a gente continue confiando, mesmo sem ver, sem ouvir, sem sentir. A nossa fé é colocada em prova nesses momentos. Mas a gente pode tranquilizar o coração. Nesses momentos, inclusive, porque a Bíblia também nos ensina. Lá no livro de Jeremias, ele diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, me buscarem de todo o coração. Por mais que nós enfrentemos esses períodos de silêncio, se nós mantivermos a constância em buscar o Senhor, no momento certo, Ele há de se revelar a nós, Ele há de ser encontrado quando nós o buscarmos de todo o coração. Será que a nossa vida é buscada é caracterizada, melhor dizendo, por uma busca constante do Senhor? Será que nós temos constância no nosso relacionamento com o Senhor? Muitas vezes isso é difícil, mas aí a palavra do Senhor vem e diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo, tendo a plena convicção de que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Terceira coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto, meus irmãos, está descrito no verso 6, e diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler esse verso 6 todos juntos? Dá para pôr aqui, por favor? O verso 6, esse verso é muito emblemático em todo esse capítulo, assim como o verso 1, assim como alguns versos mais adiante. Acho que o nosso está com uma dificuldade. Então vamos fazer assim, eu falo, meus irmãos. Apareceu. 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Nesse texto, meus irmãos, nesse verso 6, nos ensina que sem fé não tem como nós agradarmos esse Deus. A fé genuína crê que Deus existe, crê que Ele recompensa aqueles que o buscam. E isso resulta numa total dependência dEle, reconhecendo a sua soberania, a sua bondade sobre as nossas vidas. Alguém também, em outro momento, disse, certa vez, que a fé é a recusa de confiar em qualquer outra coisa além de Deus. Diante disso, nós precisamos aprender a confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida. Confiar, reconhecer que Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Confiar que Ele está cuidando de nós em todos os momentos e que Ele recompensa. Isso é uma promessa. Recompensa aqueles que o buscam. Essa é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Recompensa como? Aí eu não posso te falar. Porque a recompensa que o Senhor dá, não só por isso, mas em todas as promessas que Ele traz algo parecido, é muito além do que a gente pode imaginar. Não cabe dentro da nossa cabeça. Nós não temos a mínima capacidade de imaginar de forma certa qualquer coisa para o futuro. Mas quando nós buscamos o Senhor, quando confiamos nele, quando nos aproximamos dele com fé, crendo que ele existe, crendo que ele trabalha em nós, ele nos recompensa. Esse texto também nos ensina a resistirmos à tentação, porque muitas vezes isso é uma tentação, de confiarmos em nós mesmos, de sermos autossuficientes, de acharmos que os nossos recursos, o que nós construímos, agora são o suficiente para nós e nós podemos nos assentar no trono do que nós construímos. A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 3, vai nos ensinar: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é gracioso, o Senhor derrama sobre nós uma bondade tão grande que, como outras coisas, não tem como nós explicarmos como uma conta de matemática.
mas nós conseguimos apenas experimentar isso andando com o Senhor. Para concluir, meus irmãos, a fé que agrada a Deus é uma fé que adora Ele sinceramente. É uma fé que nos leva a depender completamente dEle. E é uma fé que transforma as nossas vidas e nos conduz a um relacionamento muito mais profundo com esse Deus maravilhoso. Avalie a sua vida hoje. Reflita a respeito da sua vida hoje. A sua fé tem sido marcada pela sinceridade, pela intimidade com o Senhor. A sua fé tem sido marcada por essa dependência que nós devemos ter dEle. Ou será que a nossa fé tem sido limitada a rituais vazios, rituais externos e que não geram nada de profundo? Há momentos na vida que nós precisamos tomar decisões. Conversava com os adolescentes essa semana a respeito das decisões. Nós precisamos decidir se nós vamos viver uma fé que agrada ao Senhor, se nós vamos nos empenhar, nos lançar nesse relacionamento profundo com Deus, ou se nós vamos continuar vivendo de maneira superficial. Que nós possamos, assim como Abel, como Enoque, tantos outros que nós vamos meditar, ter uma fé que agrada, que louva esse mesmo Deus, que adora a Ele. Há um louvor que diz o seguinte, porque foi inspirado numa pregação: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos cada vez mais satisfeitos nele. Quando nós estamos cada vez mais repousando nos braços do Senhor. À medida que isso vai acontecendo, nós o glorificamos ainda mais. Então, que nós pela fé possamos viver essa vida que agrada a Ele, que louva a Ele e que confia na ação soberana dEle. Amém, meus irmãos?